Salve galera, aqui quem fala é Atos em mais um vídeo do Arte e Revolução. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura brasileira, mas antes eu queria dar alguns recados aqui para vocês. Eu passei algumas semanas sem lançar vídeo novo, mas agora o canal está de volta trazendo várias novidades. E a primeira delas é que a partir de agora vai haver uma regularidade maior aqui no canal e toda terça-feira tem vídeo novo. Então não se esqueça, toda terça-feira nós temos um compromisso aqui no Arte e Revolução. Já se inscreve no canal para você ser notificado e ficar por dentro de qualquer novo conteúdo que aparecer por aqui. Beleza? Outro aviso que eu quero dar para vocês é que agora nós estamos também no Facebook e no Instagram. Então curta lá a nossa página no Facebook, Arte e Revolução. Segue a gente no Instagram, @arterevoluções, que é também a minha página pessoal, para você ficar por dentro de todas as novidades daqui do canal. E por fim, o último recado que eu tenho para dar é que agora o canal Arte e Revolução ganhou uma vinheta. Pois é, meus amigos, agradeço aí meu parceiro Daniel, do canal Codinome Tacira, canal parceiro aqui do Arte e Revolução. Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição para você ir lá, conferir. Tem muito material, muita coisa legal lá. Segue ele lá também. E é isso. Sem mais delongas, roda a vinheta aí e vamos pro vídeo. Então, galera, hoje nós vamos falar sobre literatura baiana contemporânea, mais especificamente do romance Diasporá, publicado em 2012 pela editora Casarão do Verbo. O autor da obra, Fernando Conceição, é soteropolitano, jornalista, professor da UFBA e desde a década de 70 atua também como militante, participando ativamente de ações e discussões envolvendo a questão racial e a reparação histórica aos negros e negras do Brasil. A narrativa do romance se inspira em alguns fatos históricos da cidade de Salvador dos últimos 40 anos, como a eleição de 85, na qual Edivaldo Brito, primeiro candidato negro à prefeitura da cidade, foi derrotado por Mário Kertz. Um dos personagens principais do romance é Ivonildo Cruz, um economista e professor universitário, ex-favelado e primeiro candidato negro à prefeitura de Salvador. Seu principal oponente é o ex-prefeito Cid Cohen, oriundo de uma rica família judia. A campanha de ambos é marcada pelas suas relações com grandes empresários e magnatas da comunicação. Além dos candidatos, o romance narra também as trajetórias de Felipe Schomberg, um publicitário que vem de São Paulo a Salvador para ser o coordenador de marketing da campanha de Ivonildo, Zoraida dos Santos Osvaldo, professora da UFBA, militante feminista do movimento negro, Nilo Dailame, também militante do movimento negro, Rastafari, que desenvolve trabalhos diversos na área de produção cultural, e Rosa, uma empregada doméstica, favelada, mãe de 2 filhos, um deles morto pela polícia. O prólogo do romance é narrado em primeira pessoa pela personagem Rosa. Os capítulos seguintes são narrados em terceira pessoa e, ocasionalmente, por alguns dos personagens principais. Diasporá é um romance longo que se utiliza de uma narrativa fragmentada e não linear. Os personagens são complexos e dotados de uma grande profundidade psicológica, o que dá um tom de realismo à obra. Existem algumas razões pelas quais é importante falarmos deste livro e eu gostaria de elencar algumas. A primeira delas é que se trata de uma obra contemporânea. É muito importante falarmos de artistas revolucionários do passado, porque aprendemos com sua história e com seu legado. Mas falar do contemporâneo é tão importante quanto, porque são essas obras que vão tratar das especificidades deste nosso momento histórico, das demandas da realidade presente. A segunda razão é que Diasporá é o primeiro romance baiano publicado por um escritor negro. Isso por si só já é um dado muito importante e é sintomático, ainda mais considerando a constituição étnica da população baiana. E aqui eu queria deixar um questionamento com vocês. Quem ocupa esse espaço da produção literária no Brasil? Qual é o perfil do escritor brasileiro? Mas a razão mais importante por estarmos falando deste livro é porque ele mostra, através da linguagem literária, as formas através das quais o racismo opera em nossa sociedade. E é nisso que eu vou me deter daqui em diante.
quero destacar 2 pontos trabalhados no romance que eu acho fundamentais para pensar também a nossa ação política. O primeiro deles é o da representação do espaço urbano. O romance fala, várias vezes, do passado de Salvador, que nasceu como uma fortaleza colonial e escravista, o que deixou profundas marcas na estrutura da cidade, como você verá no trecho a seguir. A porra dessa chuva não passa. Castiga a cidade desde a madrugada, provoca estragos outra vez mais. Desabamentos de barrancos, barracos e casebres dependurados nas encostas de toda a grande falha geológica que divide Salvador em duas, a cidade de cima e a cidade de baixo. Há séculos é assim e parece não ter jeito. Quase 2/3 de toda a população, milhões de gente, assim habitam sem habite-se. Ocupações à margem daquele mercado que anuncia mais um mega empreendimento condominial exclusivo e fechado, de regalias, de vida à parte, o apartheid assim formado sem formalidades. O 1/3, menos de 1 milhão, dorme tranquilo e vê de longe, se quer ver de fato, transita em avenidas tapete, Sunset Boulevard, garis recolhem o lixo dia e noite em suas portas, guaritas, segurança pública e privada, praças vienenses, vias semi-privativas sem buracos dos shopping centers, aos portões dos palacetes aos shopping centers, as boates dos resorts aos shopping centers, as faculdades deles aos shopping centers. Onde é que fica mesmo aquela cidade que quando chove sempre derrete? Este trecho evidencia as desigualdades sociais que estruturam a cidade. De um lado, temos uma maioria negra que tem de viver em péssimas condições de habitação. Do outro, temos uma minoria, majoritariamente branca, que desfruta de uma habitação com boa infraestrutura, segurança, poder de consumo, fazendo parecer que há 2 cidades diferentes. E aqui eu queria trazer as contribuições do pensador camaronês Aquile Mbembe, que em seu livro Necropolítica vai dizer que o conceito moderno de soberania consiste, em última instância, no poder de decidir quem vive e quem morre em uma sociedade. E o seu exercício pressupõe a subdivisão da espécie humana em grupos com base em uma divisão biológica, ou seja, o racismo, cuja função é regular a distribuição de morte e tornar possíveis as funções assassinas do Estado. Qualquer semelhança com as ações do governo Bolsonaro durante a crise do coronavírus não é mera coincidência. Uma das formas através das quais essa necropolítica se realiza é aquilo que Mbembe chama de territorialização, que é a produção de fronteiras e hierarquias, zonas e enclaves, a subversão dos regimes de propriedade existentes, a classificação das pessoas de acordo com diferentes categorias, extração de recursos e, finalmente, a produção de uma ampla reserva de imaginários culturais. Esses imaginários deram sentido à instituição de direitos diferentes para diferentes categorias de pessoas para fins diferentes no interior de um mesmo espaço. Em resumo, o exercício da soberania. O espaço era, portanto, a matéria-prima da soberania e da violência que sustentava. Soberania significa ocupação, e ocupação significa relegar o colonizado em uma terceira zona, entre o status de sujeito e objeto. Podemos ver uma representação disso no romance quando falamos da favela do Iraque, onde vive a personagem Rosa e onde Ivonildo passou sua infância. O local, de maioria negra, caracteriza-se pela sua pobreza, pelas péssimas condições de infraestrutura, pelo tratamento estigmatizado que recebe da mídia e pela truculência da ação policial e dos grupos de extermínio. Nas palavras de Rosa, a gente nasce e cresce nas zonas opacas, onde as pessoas são violentadas e desrespeitadas com a maior naturalidade do mundo. Aí, a escuridão e esgoto a céu aberto. Ali, onde as crianças e os adolescentes são moídos pela máquina. A gente engrossa a massa de não-cidadãos do planeta. Muito prazer, obrigado. essa estratificação social racializada, esse apartheid, possui também um componente ideológico, a democracia racial, que é a ideia de que o Brasil é o país da convivência harmoniosa, da igualdade entre as diversas etnias que compõem a sua população.
ou seja, a negação da existência do racismo. Muitos personagens do romance, tanto da base de Cid Cohen quanto da base de Ivanildo, endossam esse discurso, e é justamente ele que abre caminho para o segundo ponto que eu quero destacar aqui, que é o do capital simbólico da cultura negra. Há várias reflexões no romance acerca do papel da indústria do turismo, da moda e da cultura afro na reprodução do racismo na Bahia. A crítica que o romance faz é que esse mercado há décadas movimenta milhões de reais sem dar qualquer contrapartida, qualquer melhora nas condições de vida da população negra. Ao contrário, o que ocorre é uma folclorização, isso é, um esvaziamento dessa cultura, da sua profundidade e uma comercialização dela. Sobre isso, eu queria trazer aqui uma reflexão de Abdias do Nascimento, um autor que já citamos aqui no vídeo sobre Tatiana Nascimento e que está presente no seu livro O Genocídio do Negro Brasileiro. Neste livro, publicado ainda nos anos 70, Abdias vai desmontar a ideologia da democracia racial e mostrar por que o Brasil é um país racista. E um dos elementos que ele vai denunciar é justamente a questão da folclorização. Nas suas palavras: embora a religião e a arte sejam tão ridicularizadas e folclorizadas, elas constituem valiosas e rentáveis mercadorias no comércio turístico. Nesse caminho, as manifestações religiosas negras tornam-se curiosidades para entreter visitantes brancos. A folclorização dá um passo em frente ao desenvolver outra etapa do tratamento dispensado à cultura afro-brasileira pela sociedade dominante, a sua comercialização, uma sutil forma de etnocídio. Todo o fenômeno se desenrola envolto numa aura de subterfúgios e manipulações que visam mascarar e diluir sua intenção básica, tornando-o ostensivamente superficial. O que essas reflexões nos trazem é justamente a ideia de que a questão da representação, da representatividade, é sim muito importante, mas ela não é suficiente, porque não necessariamente significa emancipação. E que temos que ter como objetivo de nossa luta política a própria conquista do poder político, o que é bem diferente de simplesmente eleger candidatos negros. A própria candidatura de Ivanildo utilizava a sua imagem como homem negro, mas não representava a luta antirracista, mas sim os interesses dos grandes empresários brancos de sempre. E podemos trazer isso para o mundo real também. Podemos dizer a mesma coisa sobre o governo de Barack Obama nos Estados Unidos. E podemos pensar ainda na pré-candidatura de Major Denise à Prefeitura de Salvador pelo PT. Major Denise é uma mulher negra, e é importante sim que tenhamos mulheres negras à frente de cidades como Salvador. Mas também precisamos ser críticos a essa candidatura, porque ela também representa a militarização da política e a própria polícia militar, que é uma das principais instituições responsáveis pela manutenção do genocídio negro na Bahia. Divide, Salvador. Diz em que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade baixa. Diz em que cidade que você. Divide, Salvador. Diz em que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade baixa. Diz em que cidade que você. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Há muito mais coisas que poderíamos falar sobre esse romance, mas por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que essas reflexões sejam úteis para todos nós. Este tema é muito denso, mas nós não podemos deixar de falar dele. Na semana passada, enquanto eu preparava esse vídeo, ocorreu um caso que chocou a todos nós, que foi o assassinato de João Pedro, um menino de 14 anos no Rio de Janeiro. Este caso, junto com tantos outros que ocorrem aos milhares, como o caso dos 80 tiros, o caso Amarildo, o caso Pedro Henrique, a chacina do Cabula e tantos outros casos, só reforçam nossa necessidade de falar, de denunciar, de refletir e de agir contra esse genocídio sistemático do povo negro no Brasil. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os PDFs dos livros Necropolítica e o Genocídio do Negro Brasileiro. Duas leituras fundamentais para pensar essa questão. Leiam estes livros, leiam Diasporá, leiam autores negros
E não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar e ajudar o canal a crescer. É isso, galera. Até semana que vem. Valeu!